Boa noite, amados irmãos. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu nome. A princípio, gostaria que a igreja ficasse de pé e convido o irmão John Lennon para nos levar a Deus em oração. Abençoa, Santo Deus, a palavra que está por vir. Abençoa, Santo Deus, os irmãos que estão aqui presentes. Abençoa aqueles que não chegaram. Abençoa a todos que estão aqui presentes. Que tenham certeza da salvação de suas almas através do sangue de Jesus Cristo, nosso único e todo suficiente Salvador. Que ora assim, Santo Deus, hoje e sempre eternamente. Amém. Amém. Podemos sentar? Gostaria de estar convidando os irmãos para abrir nossas Bíblias em Efésios, no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, vamos ler até o versículo 13, amém? Todos encontraram? Que assim está dito a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Porquanto lembrai-vos de que noutro tempo eras gentil na carne, e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feito pelas mãos dos homens, que naqueles tempos estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Amém? Amém. Amém. Dando continuidade ao culto, gostaria de estar convidando o irmão Neto para nos reger o hino congregacional e convida a igreja a ficar de pé. Boa noite, irmãos. Hino 469 do nosso cantor cristão, Corajosos. Louvemos assim a Deus. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor. Sem temor, por Cristo
formados jabalinhos, batalhões do grande usurpador. Revelai-vos surgir, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Podemos sentar, irmãos. Gostaria de estar abrindo o quarto de oportunidade, convidando o irmão Samuel para nos trazer um texto da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Gostaria que abrisse as nossas Bíblias em Isaías 64, verso 6. Amém? Amém. Assim está escrito na palavra de Deus. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias, e todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando a vida do irmão. Continuando com o quarto de oportunidade, gostaria de estar convidando o pequeno mestre para nos trazer uma porção da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Eu estarei deixando um texto que se encontra em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1. Do versículo 1 a 5. Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas porque ele se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não entenderam. Amém. Amém. E continuando com o quarto de oportunidade, gostaria de estar convidando a pequena Laura, que vai louvar a Deus. Ah, Nicole! Laura é. Boa noite, mãe. Boa noite. Hoje Boa vou noite. louvar Jesus e as crianças. Amém? Amém. Cristo amor, como assim, como amor, fica estar comigo. Quem Jesus não tem amor,
meninos, a mãe das meninas, a mãe dos meninos, Jesus, ó Salvador. Meu Senhor Jesus está ao meu lado e levará a vida ao céu de luz, os que respeitou na cruz. A mãe dos meninos, a mãe das meninas, a mãe dos meninos, Jesus, ó Salvador. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando a vida da pequena Nicole e lhe guiando no caminho da palavra de Deus. Amém. Continuando com o quadro de oportunidade, gostaria de estar convidando o irmão Francisco Rosa, de trazendo um livro. Uma vez, boa noite. Amigo Incomparável, hino 81 do cantor cristão. Nenhum amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum, não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, nenhum amiga tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum, também não há tão humilde e santo, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando a vida do irmão. E continuando com o quadro de oportunidade, gostaria de estar convidando a União Feminina a louvar a Deus.
Que Deus esteja abençoando a vida das irmãs. Continuando com o quarto de oportunidade, gostaria de estar convidando as crianças para estar louvando ao Senhor. Deus é tão bom pra mim. Olha como estou contente. Minha vida é diferente. É que de novo nasci. Deus me criou pra si. Mas eu fui como ovelhinha. Quis sair pra andar sozinha. Fui para longe de Deus. Mas o pastor veio me buscar. Ovelhinha assim perdida. Levou a sua vida. E me salvou. Eu recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. Que Deus esteja abençoando a vida dos pequeninos cada dia mais e mais. Continuando com o quarto de oportunidade, gostaria de estar contando o irmão Zico, que vai trazer um pouco da viagem missionária de ontem, a Juazeirinho. Boa noite, irmão. Boa noite. Mais uma vez, feliz por estar aqui para relatar a viagem missionária à cidade de Juazeirinho. Estivemos lá ontem à noite, juntamente com o irmão Beck e o irmão Dionem e família. Graças a Deus, mais uma viagem abençoada, né? Guiada pelo Senhor Jesus Cristo, tanto na ida como na volta, né? Nos abençoando, nos livrando de todo mal. E sempre enaltecendo, né? A recepção do irmão Maciel,
sempre comunicativo, sempre atencioso conosco e com todos os irmãos. E graças a Deus, o mais importante, que estudamos a palavra do Senhor, né? E o irmão relatando, né, lá na cidade de Juazeirinho, né, que sempre falando da palavra de Deus para as pessoas lá em Juazeirinho e as dificuldades, né, das pessoas para ouvir o Evangelho. Mas estamos sempre preparados, né, tanto eu como qualquer um irmão, para falar da palavra do Senhor, e que o Senhor esteja abençoando, né, o irmão Maciel naquela obra, mas temos certeza que ele saberá, né, pregar o Evangelho àquelas pessoas e que o Senhor Deus possa estar abençoando aí, amém? Amém. Deus esteja abençoando a vida do irmão, como também as obras missionárias, tanto em Juazeirinho como em Gujão, Esperança, João Pessoa, todas as localidades que se prega o verdadeiro Evangelho da Palavra de Deus, que esteja abençoando e cada dia mais pessoas vêm ouvindo do verdadeiro Evangelho, amém, irmãos? Amém. E continuando com o quadro da oportunidade, gostaria de estar convidando o irmão Inacinho para falar um pouco também do trabalho ali no Arruda, deixar uma porção da palavra do Senhor aos irmãos. Boa noite, irmãos. É mais um prazer estar aqui diante da igreja para falar da palavra de Deus. E a realidade é essa da qual o irmão Ricardo falou. As dificuldades são muitas, mas ninguém pode também se ajoelhar diante das dificuldades. Então, eu enfrento as mesmas dificuldades lá no Arruda, mas graças a Deus estou firme e forte, porque Jesus Cristo é quem me fortalece. Amém? Amém. Eu escolhi aqui um texto, João 14, versículos de 1 a 3. Amém? Amém. Amém? Leamos. Assim está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra dá toda a credibilidade para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer em Cristo Jesus. E sabemos que é o único caminho que possamos caminhar, é Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe a essa igreja batista bíblica e fortaleça aonde quer que ela esteja. E que o Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, abençoe essas crianças maravilhosas que são tão dedicadas na palavra de Deus, principalmente ao cantar o hino. Amém. Que estão muito bem dotadas dentro da palavra, que os pais possam regozijar pela alegria que tem diante das crianças tão bem dotadas. Isso é maravilhoso, porque futuramente nós temos uma igreja que vai permanecer para sempre em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando a vida do irmão, como também o trabalho ali no sítio Arruda, para que novas pessoas venham conhecer o Evangelho. Finalizando o quadro de oportunidade, gostaria de estar convidando a igreja para ficar de pé, e os irmãos que fizeram seus dízimos e ofertas, está aberta a oportunidade. Gostaria de estar convidando o irmão Francisco Rosa para nos eleger no hino congregacional.
Hino 328, sossegai. Cantemos. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não vemos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Amém. Amém, irmãos. E possamos sentar. E gostaria de estar convidando o pregador da noite, o pastor Anísio. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. É uma alegria estarmos reunidos para juntos servirmos ao nosso Deus. Amém? Amém.
Antes da mensagem, só fazer um breve relato da viagem missionária que fizemos ontem até João Pessoa. Tivemos dando assistência à congregação ali, que se reúne na casa da irmã Leninha. Um tempo de adoração agradável, boa comunhão, e graças a Deus tudo correu para a honra e glória dele. Temos um bom grupo, todos os irmãos estiveram presentes para ali adorarem ao nosso Deus. Mandaram lembranças para a igreja e peço aos irmãos que estejam orando para que Deus esteja fortalecendo aquela obra para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Alguns irmãos aqui já estiveram lá e espero que possamos ir levando sempre mais alguém para ir conhecendo aquele trabalho e assim estar envolvido também com o campo missionário ali na cidade de João Pessoa. Amém? Amém. Feitas as considerações, vamos dividir. As crianças descem hoje com Ana Rebeca e Larissa. Minhas duas filhas, né? Minha filha e minha filha do coração que vem esse ano, né? Deus abençoe as meninas e as crianças no serviço do nosso Deus. Amém? Peço aos irmãos que estejam orando pela a construção, né? Estamos aí, conseguimos fazer uma sequência de 3 semanas seguidas, estou trabalhando aí na obra, e estamos orando a Deus para que nos seja concedida a graça de termos mais 3 nessa sequência, não é? Amanhã eles estarão, essa semana eles vão trabalhar, e eu espero que possamos trabalhar ainda na próxima semana e uma terceira semana fazendo serviços aí. Os objetivos estão sendo alcançados, né? O reboco das 3 paredes que já estavam erguidas, por dentro foi feito. O piso, o contrapiso está no lugar, né? Foi puxado. E a parede da frente está em andamento. Então vamos orar, acho que amanhã o Marcel termina. E aí vai trabalhar ainda na frente, né? Essa semana vai trabalhar talvez 3 dias aí. E só assim a gente vai começar a entender como é que vai ficar à frente, né? Quem já viu no desenho já tem mais ou menos uma ideia, mas só depois desses 3 dias ou 4 de trabalho a gente vai ter uma ideia mais clara, e aí a gente vai ficar faltando só uma parte que será colocada posteriormente sobre a porta, né? Uma espécie de uma soleira, e aí vai ficar a ideia completa mais ou menos de como ficará à frente. E aí depois só o acabamento, que aí vai ter um embelezamento, mas acredito eu que essa semana nós vamos deixar à frente do jeito que será, certo? Faltando somente a crescermos o embelezamento. Então olhe por isso. Também estaremos trabalhando na frente de reboco, o pessoal estará rebocando por dentro, um outro profissional vai estar a partir de quarta-feira trabalhando no reboco da parede por dentro, e dando certo, quem sabe a gente possa estender o reboco já para a parede externa, assim que dá para a rua. Vamos orar nesse sentido para a honra e glória do nosso Deus. Podemos afirmar com toda convicção que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E aí estamos gratos a Deus, e até porque nós estamos aprendendo como Deus supra as necessidades, né? Não tem sido feito campanha, ninguém está aqui pedindo dinheiro aos irmãos, ninguém está colocando os irmãos para fazer isso, aquilo, outro. Não foi feito bazar, não foi feito bingo, não foi feito rifa, não foi feito nenhuma filantropia e picaretagem tão comum nesse grupo chamado de crentes, de evangélicos, que aproveita para fazer as coisas para envergonhar o nome de Cristo. Então, graças a Deus, estamos construindo sim, mas nós estamos construindo da maneira que Deus aprova para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. E mais, certo? Vamos continuar orando ao Senhor para que Ele continue suprindo as nossas necessidades. Amém? Amém. Aquilo que sempre pedimos, oremos para que Deus supra as nossas necessidades e a necessidade da sua obra, que Ele tem feito para a honra e glória dele. Amém? Amém. Que Deus nos ajude nesse sentido.
não paramos de fazermos viagens missionárias, graças a Deus, está tudo caminhando para a honra e glória do nosso bom Deus, amém? Amém. E, digamos assim, não temos compromissos externos grandes a serem vencidos. Os únicos que tem foi algumas compras que foram feitas parceladas, mas está tudo dentro do cronograma para a honra e glória do nosso Deus, amém? Amém. Então vamos orar e trabalhar. Agradecer de modo de público, né, o desempenho do irmão Bill, tem sido um dos destaques, talvez um dos maiores de dedicação, trabalhando aí de servente. Acredito que quarta-feira, quando ele chegou em casa, acho que ele chegou com as mãos igual a pá, assim, acho que a mão dele, quando ele, porque nós fizemos 40 traços de brita quarta-feira e usamos, e Bill encheu, botou esse material todo dentro de uma carroça que eu trazia para cá, não é? Certo? Então, com exceção de algumas poucas carroças que, às vezes, alguns amigos nossos passavam aqui, paravam e, bom, vamos, carregavam, enchia 2, 3, 4 carroças, né? Mas graças a Deus pelo desempenho do irmão, que Deus esteja abençoando e fortalecendo, sem falar ainda que, além de ser, podia até fazer uma versão daquele homem bom, né, dá café, né, certo? O pastor Vandé uma vez ficou na casa do pastor Miguel e criou uma versão para o pastor Miguel desse hino: homem bom dá café, né? Dá para cantar para o irmão Bill, porque além disso ele ia trazer um cafezinho aqui para os pedreiros todo dia, né? Quando eu chego aqui, aí eu já estou trazendo café, mortadela, pão, e aí Marcial vai sair aqui bem gordinho, só não engorda, ele só não engorda, não sabe por quê, mas graças a Deus. Então, irmãos, vamos orar e servir com alegria para a honra e glória do nosso Deus, amém? Amém. Feitas as considerações, se peço também aos irmãos oração pela viagem missionária que faremos no próximo final de semana ao Juazeiro do Ceará, e peço também aos irmãos que orem pelas nossas conferências que serão não mais em setembro, mas em dezembro, devido à situação de saúde do nosso conferencista. Estejamos orando nesse sentido. A mudança de data pode agregar também um outro trabalho dentro das conferências, que é a presença possível do pastor Haroldo, que é um especialista em Bíblia. Ele trabalha na Sociedade Bíblica Trinitariana, é um dos diretores, e provavelmente estará conosco e dará um seminário sobre bibliologia, certo? Então vamos orar nesse sentido para a honra e glória de Deus, amém? Amém. E peço também que orem por todos os irmãos em Cristo Jesus, especialmente aqueles que ainda não foram lembrados da igreja pelo batismo. Quem sabe nas conferências nós não tenhamos um bom grupo de irmãos sendo obedientes a Cristo pelo batismo bíblico para a honra e glória de Deus, amém? Amém. Oremos por todas essas questões. Amados, vamos abrir para Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 21, amém? Amém. Tá bom? Leamos então o que diz a palavra santa de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 10 até ao versículo 21. Leamos então o que está dito. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades
estranhas os perseguiam. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Amém? Amém. Que Deus aplique o relato bíblico em nossos corações, mentes e vidas. E aqui nós temos a fabulosa história do nosso querido e amado irmão Paulo. Paulo, um ferrenho perseguidor de Jesus Cristo. Paulo, quem imaginava que contra o nome de Jesus Nazareno devia ele praticar muitos atos. Paulo não se continha. Ele era um sujeito que vivia pensando meios pelos quais iria agredir o caminho chamado Jesus. Paulo perseguia cruelmente os crentes. Paulo prendia os crentes. Paulo os entregava para serem mortos e votava em favor da morte dos mesmos. Paulo, meus amados irmãos, na qualidade de um homem crente no Senhor Jesus Cristo, depois de conhecendo a verdade, sofre grandes e profundas perseguições, semelhante àquelas às quais submetia os crentes, os salvos na pessoa de Cristo. Então, Paulo tinha um trabalho ligado aos principais sacerdotes, que era de encerrar em prisões os santos. O versículo 10 diz: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Paulo é um exemplo de convertido, de perseguidor convertido, que passou a ser perseguido. Paulo é um exemplo da grande possibilidade de mudança de vida que ocorre tão somente em Jesus.
Só em Cristo Jesus nós encontramos mudança perfeita de vida, conversão, mudança profunda, radical de pensamento. Paulo, o verso 9 diz: pois bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Não eram atos de bondade, não eram atos de cuidado, eram atos de perseguição, impondo sofrimento, prisão e morte. A imaginação de Saulo foi fértil nesse sentido. E ele recebeu dos sacerdotes, não dos sacerdotes quaisquer, mas ele recebeu a autorização dos principais sacerdotes. Ele trabalhava autorizado. Ele tinha a autorização do alto escalão do judaísmo para perseguir os crentes. E ele fez em Jerusalém. E é interessante que ele diz no verso 11: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Até nas cidades fora do domínio de tais sacerdotes, Paulo perseguia os crentes. Saulo, melhor dizendo, perseguia os crentes. Perseguia cruelmente. Não era uma perseguição de olhar, talvez com a cara não muito agradável para o sujeito. Não era uma perseguição de dizer: eu não falo com fulano porque fulano é crente. Não é uma perseguição: eu não vou na casa de fulano porque é meu parente, mas é crente. Era uma perseguição que impunha prisão, castigos e morte. Agora, sabe o que é interessante? Que não há relatos de crentes salvos por Cristo perseguido por Paulo com mimimi ou pantinho algum. Os crentes tinham consciência de que eram salvos, de que criam em Jesus, de que o mundo era inimigo de Deus e de que o mundo iria persegui-los. E eles usavam como quadro de comparação: mataram o nosso Senhor, por que não vão nos matar? É interessante, irmãos, que nós lembremos que nós somos servos de Cristo e que o mundo deu a Jesus foi uma cruz. E que atrás da nossa história, a história da Igreja de Cristo, batista, local, visível, existe um grande testemunho de sangue derramado. Não por nós, mas pelos inimigos da cruz. Esse relato de Paulo que dizia que quando os matavam, desde o primeiro século, houve perseguição e assassinato de batistas. Não houve um protestante morto nesta perseguição inicial. Bom, se não houve protestante morto nesta perseguição inicial, obviamente que também não houve católicos mortos aqui. Só batistas. Bom, se não teve católicos nem protestantes, seria muita ousadia admitir-se a ideia de que tinha lá, entre aqueles perseguidos, algum pentecostal. Obviamente que não. Obviamente que não. Obviamente que não. Amados, Paulo, então, nesta fertilidade mental, ele quis ir a Damasco. Ele quis ir até a cidade de Damasco para quê? Para perseguir
a igreja de Cristo naquela localidade. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais sacerdotes, ele ia a Damasco perseguir os salvos. Ele ia a Damasco perseguir os crentes. Porém, Deus, por meio do arrependimento bíblico, frustra os planos de Saulo. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedeu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Paulo encontra Jesus, ou melhor dizendo, Jesus encontra e salva a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagino eu como ficou a cabeça de Saulo. Saulo viu uma luz com maior resplendor do que a luz do sol. Luz essa que ele declara ser do céu. E escuta esta luz falando em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? Com certeza ele tinha uma lista grande de crentes que ele perseguiu. Ele sabia que muitos dos santos morreram com o voto dele. Não é demais lembrarmos que a morte de Estevão contou com a participação de aprovação de Saulo. As vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. O voto dele era para que Estevão morresse. E eu tenho certeza que ele sabia que muitos ele havia perseguido e que tinha votado para que morresse. Porém ele disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amados irmãos, a perseguição aos salvos, a perseguição à igreja de Cristo é igual à perseguição ao próprio Cristo. A perseguição aos salvos é igual a perseguir a Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo perseguia a Jesus. Saulo perseguia a Cristo, o Senhor. Bom, no verso 16, Cristo diz: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo torna-se ministro de Cristo. Paulo torna-se ministro de Cristo, e então ele passa de perseguidor a perseguido. Paulo vai a Damasco. Paulo torna-se batista em Damasco. Os contra a Bíblia não gostam quando se diz isso. Mas foi lá em Damasco que Deus usou um ministro da Igreja de Cristo, portanto bíblica, e se bíblica, batista, chamado Ananias, para o batizar. Ele foi ali batizado, logo membrado à Igreja de Cristo, e dali ele saiu, enviado pelos irmãos. Saiu de uma maneira inusitada, ele saiu sobre um muro, dentro de um cesto, porque a perseguição a ele se fez presente também ali em Damasco.
E interessante é que Paulo não disse, eu vou voltar para o judaísmo. Eu vou voltar para o judaísmo, eu não quero ser perseguido. Dali ele saiu com uma comissão dada por Deus. Agora, comissão essa que só pode ser cumprida pelo apóstolo Paulo, depois que o mesmo recebeu por meio do bíblico batismo, a membresia da igreja e, portanto, a autoridade para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Amados irmãos, Paulo tinha uma obrigação solene perante o Senhor de livrar a sua mão, ou as suas mãos, do sangue dos judeus e do sangue dos gentios. Esta responsabilidade e obrigação a Igreja de Cristo tem. Cristo decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Todas as criaturas são responsabilidade nossa de pregarmos o Evangelho. Amados, e aqui nós queremos fazer uma reflexão aplicando tal responsabilidade aos crentes em Jesus Cristo, aos crentes membros desta igreja de Cristo, aos membros desta igreja de Cristo, que é comissionada pelo próprio Cristo a pregar o Evangelho a toda criatura. Esta igreja é uma igreja de doutrina bíblica, portanto fundamentalista. Uma igreja separatista, uma igreja que ama a verdade das Escrituras e que separa-se daquelas que não amam as Escrituras. Nós não temos absolutamente nada contra ninguém, nem contra a religião de seu ninguém. Nós só não andamos juntos daqueles que desagradam ao nosso Senhor. E nós temos uma responsabilidade enquanto fundamentalistas bíblicos, portanto batistas, de levar o Evangelho de Cristo. Amados irmãos, não existe fundamentalismo sem militância. Um batista fundamentalista é alguém que milita pela fé uma vez entregue aos santos. É alguém que defende. É alguém que está construindo um muro, porém está construindo o muro tendo ali a colher de pedreiro onde ele está trabalhando, mas tendo também o escudo para se defender e a espada para atacar. E a maneira bíblica e correta de atacar é evangelismo. Evangelismo. A velha e boa prática de evangelismo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Crentes em Cristo Jesus devem, como Paulo, orar e pedir a Deus que lhe dê sabedoria no abrir da boca para testemunhar do Evangelho Santo e Eterno. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, aos crentes biblicamente batizados, portanto batistas, ali naquela cidade, ele escreve, capítulo 6, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho.
Amados irmãos, é uma responsabilidade nossa dar notoriedade ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma responsabilidade pertinente a todos os seres humanos, é uma responsabilidade dada por Deus aos crentes desta igreja e das suas irmãs mundo afora. Não é dada essa responsabilidade aos romanos, eles são novos demais para tal. Não é dada essa responsabilidade aos protestantes, eles são muito jovens para ter tal responsabilidade. A história deles não se estende até as páginas das Escrituras. A história de Roma toca tão somente até Constantino. A história dos reformados, até os grandes reformadores do século XVI, até a reforma. Bom, e obviamente que esta responsabilidade não é expansiva àqueles que nasceram na rua Azusa no século passado, no início do século passado, de onde deriva os pentecostais, os neopentecostais, os renovados de maneira geral. Estes não chegam até as páginas das Escrituras, esses não tocam nem ao romanismo, esses não chegam próximo nem mesmo aos que vieram da reforma, são muito jovens. A estes não toca tal responsabilidade, porque são fruto de usurpação e falsa doutrina, perversão e imoralidade contra o Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São frutos daquelas doutrinas de demônios e não das doutrinas das Sagradas Escrituras. Bom, responsabilidade de dar notoriedade ao Evangelho de Cristo não é dada também às chamadas convenções batistas, associações de igrejas batistas, pois estas, ao se organizarem de tal forma, perdem a autoridade e tornam similitudes de Roma. Destitui Cristo da cabeça. Cristo deixa de ser a cabeça e coloca um homem como cabeça, um substituto, um presidente, um pequeno papa. Tão somente tem autoridade para fazer a obra do Evangelho. Aquelas igrejas de Cristo, aquelas congregações de Cristo, que são biblicamente batizadas, que foram biblicamente organizadas, que são plena e totalmente independentes dos homens e de suas organizações, que dependem exclusivamente de Cristo. Estas igrejas, elas são chamadas de batistas fundamentalistas, batistas independentes, batistas bíblicas fundamentalistas, igrejas batistas independentes. Igrejas batistas independentes, estas têm a autoridade e a responsabilidade de dar notoriedade ao Evangelho de Cristo. Bom, se os batistas independentes cruzam os braços para fazer a obra de Cristo, se os batistas independentes fecham a boca para fazer a obra de Cristo, nós temos um grande problema. Irmãos, o Evangelho precisa ser notório. As pessoas precisam saber o único caminho de entrada no céu. E o único caminho de entrada no céu é Jesus. O único caminho de entrada no céu é Jesus. Há muita gente enganada achando que é por meio do batismo, porque os romanos e os protestantes têm grande sede de batizar os infantes, porque para eles, sem o batismo, os infantes estão perdidos. Então eles aplicam o batismo infantil.
que não é batismo, porque eles apenas molham a cabeça das crianças. Mas eles acham que ali há um batismo e o fazem, porque se a criança morre sem tal batismo, está perdido. Isso é heresia. Isso é satanismo. Isso é contrário às Escrituras. Isso é contrário ao Evangelho. Quando Cristo manda que haja batismo, Ele diz que aquele que vai ser batizado, ele deve crer. Primeiro a fé, primeiro o sangue, depois a água. Primeiro o homem é salvo, depois ele é membrado à igreja de Jesus. Amém? Amém. Não pode ser diferente. E uma criança não tem maturidade, um bebê, um infante. Criança com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não tem. Uma criança com 1 ano, não tem. Nunca ouviu falar de Jesus, não conhece Cristo como Salvador pessoal. Ainda está dentro de um processo de não conhecer o certo e o errado. Mas, religiosos, primeiro o condena e depois o salva. Porém, nem a condenação deles tem validade alguma, e muito menos a salvação que eles pensam otorgar. Porque salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Jesus. Meus amados irmãos, o trabalho de evangelismo, o trabalho de dar notoriedade ao Evangelho, é falar para pessoas que estão cegas, é falar para pessoas que estão mergulhadas em densas trevas, é falar para pessoas que estão debaixo do poderio de Satanás. Em lugar nenhum do mundo é fácil pregar o Evangelho. Em lugar nenhum do mundo é fácil pregar o Evangelho. Todos nós que hoje somos salvos, no passado ouvimos a pregação do Evangelho, primeira coisa que a gente fez, endurecer o coração, botar dificuldade. Pregar o Evangelho, irmãos, é invadir a lavoura do diabo. É tirar as pessoas debaixo do poderio de Satanás. Não vamos nos iludir. Determinado momento eu conversei com o pastor George Lewis, ele falando sobre 40 anos que passou no Brasil e do engano da vinda dele, ou seja, do engano no sentido da ilusão. Disseram lá nos Estados Unidos que os brasileiros estavam clamando pelo Evangelho, que os brasileiros estavam com sede do Evangelho. E então ele, enquanto jovem, chamado para o ministério, vindo para o Brasil, e ele achava que quando chegasse aqui no Brasil, que as pessoas estariam em filas para ouvir o Evangelho. E ele trabalhou 40 anos aqui no Brasil. Ele disse: eu não achei um com sede, eu não achei um com fome do Evangelho. Amados irmãos, é engano, é ilusão. Lembre-se que quando saímos para pregar o Evangelho, nós vamos abrir olhos de pessoas que estão cegas. Vamos falar para as pessoas que estão em trevas. Vamos falar para pessoas que estão debaixo do poder de Satanás. Por isso que devemos rogar ao Senhor, pedir ao Senhor que dê aos mesmos arrependimento de seus pecados e fé em Jesus. Alguém já disse com muita sabedoria e propriedade que, antes de falarmos de Cristo para um pecador, devemos falar com Deus a respeito de tal pecador.
Se você quer pessoas sendo convertidas por meio do trabalho que Deus lhe ordena fazer, que Deus me ordena fazer, se nós não estamos fazendo este trabalho, é porque nós estamos prevaricando, nós sabemos que temos de fazer e não estamos fazendo. Isso é prevaricação. Mas, amados irmãos, se nós queremos frutos de salvação por meio do nosso labor, nós devemos rogar ao Senhor: Senhor, salva almas. Nós devemos colocar os nossos joelhos ao chão e rogarmos ao Senhor: Senhor, salva almas. Senhor, me usa para que o teu propósito de abrir os olhos àqueles que estão cegos, de trazer das trevas à luz aqueles que estão nas trevas, de trazer do poder de Satanás aos pés de Cristo Jesus, para que recebam a remissão dos seus pecados. Vai adiante. Vai adiante. Nós não podemos ir achando que faremos sozinhos. Nós não faremos a obra de Deus sem Deus. Nós não faremos a obra de Deus sem Deus. A obra de salvação pertence ao Senhor, e ao Senhor quem dá a quem Ele quer. E Ele quer usar miseráveis pecadores arrependidos, crentes biblicamente batizados, para pregar tal evangelho. E estes pecadores arrependidos, e nós vimos hoje pela manhã que o pecador arrependido, ele tem plena convicção de que é um maldito pecador, de que é um como imundo, de que é incapaz por suas ações, obras ou religiosidade se achegar a Deus, e que ele só se achegou a Deus no ato milagroso de Deus, dando Cristo para morrer em nosso lugar. Nós só somos salvos por causa de Cristo. Cristo é o princípio, o meio e a totalidade da nossa salvação. Ele é a causa da nossa salvação. Nós não temos capacidades. A nossa natureza, ela é contrária a Deus. Mas Cristo nos converteu. E como Cristo nos converteu, como Cristo nos deu arrependimento, para que tivéssemos os nossos pecados remidos pelo Senhor, Ele pode fazer o mesmo para com outras pessoas. Ele quer usar. E Ele quer usar. E, amados irmãos, as igrejas batistas independentes, batistas fundamentalistas, mundo afora, têm sofrido com a falta de evangelismo. Têm sofrido com a falta de evangelismo, falta pessoas para ouvir o Evangelho. Já houve uma época em que era comum, em uma igreja fundamentalista, fazendo uma conferência evangelística, de ter 100 pessoas visitando, ter 200 pessoas visitando, e alguns deles saíam dali crendo em Jesus. Evangelismo. Evangelismo. Falar de Jesus. Falar de Cristo. Não é falar por falar. Não é falar pela metade. Não é induzir as pessoas ao erro. Não é pregar a igreja tabajara que os seus problemas acabaram. Eu sou crente desde 8 de maio de 1990. Grande parte de vocês nem nascidos eram nessa época. E os meus problemas continuam. Considerando que, graças a Deus, eu não morri ainda, nem fui arrebatado, né? Então eu estou ficando velho. Então os problemas vão aumentando. Mas os falsificadores gostam. Vá para a igreja que Deus resolve. Vá para a igreja ouvir o Evangelho de Jesus Cristo para ter a sua alma arrancada do poder do diabo, para ter os seus pecados remidos. Escuta o Evangelho e crê em Jesus. Por isso, eu só lembro daquela mulher que relatou para Abidené. Não foi mais dos ensaios, não.
E na igreja, como é que está? Não estou mais na igreja. Eu fazia 6 meses que estava naquela igreja. Não tinha arrumado nenhum namorado. Estou no terreiro de não sei quem e já arrumei até um marido. E a chamada igreja oferece o quê? Resolução de todos os seus problemas. Resolução de todos os seus problemas. Então junta a fome com a vontade de comer, a sede com a vontade de beber. Falar em beber, vou tomar uma aguinha. Então, meus amados irmãos, não é isso o Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu pelos seus pecados. O Evangelho é que Cristo ressuscitou. O Evangelho é que Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 19: Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Como Paulo, meu amado irmão, como Paulo, eu e você devemos pregar a toda criatura que arrependam-se e convertam-se a Cristo Jesus. A pregação do Evangelho envolve pregação para que haja arrependimento e pregação para que haja conversão a Cristo Jesus. Devemos pregar não ao predicado, mas o sujeito. O problema não é o fruto da natureza, o problema é a natureza. O problema é a natureza. A religião, ela trabalha em cima do maquiar dos frutos da natureza. E nós pregamos que a natureza é o problema. Nós precisamos pregar Cristo para que haja um arrependimento de dentro para fora, para que o homem entenda que é um miserável pecador e para que ele tenha nojo da sua natureza pecaminosa e assim receba a Cristo como único e todo suficiente Salvador. É o Evangelho. É o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós cremos, é o Evangelho que nós pregamos. Há alguns anos, talvez 4, 5 anos, um grupo talvez de 3 ou 4 pessoas passou a acusar esta igreja de ser uma igreja calvinista. Eu tenho ficado parcialmente calvo, calvinista jamais, certo? Aqui nós pregamos que o homem é salvo por Cristo e tão somente por Jesus Cristo. Amém. Bom, mas é interessante também dizer que não há relatos na história da humanidade em que uma mangueira, um pé de manga, sem nenhuma manga, que ele tenha sido agredido por pedras. Porém, aqueles pés de manga que tem muita manga, sempre o pessoal joga uma pedra, né? Para quê? Para que uma manga caia. As árvores que são perseguidas e atacadas são as árvores frutíferas. As infrutíferas se destroem por si só. Então, meus queridos e muito amados irmãos, precisamos anunciar Jesus, precisamos falar de Cristo, precisamos dar notoriedade ao Evangelho de Cristo, pois esta obrigação nos é imputada. Não podemos chegar no céu e receber a acusação de que é soledadense, carizeiro, paraibano, nordestino, brasileiro, português, angolano, povo da língua portuguesa, não ouviu do Evangelho, porque nós não falamos. Falemos de Cristo, irmãos. Falemos de Cristo. Não vamos perder a oportunidade, vamos criar a oportunidade para tornar notório
o Evangelho santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos dar notoriedade a este Evangelho santo e eterno, pregando que as pessoas precisam crer em Jesus, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. A pregação do Evangelho: arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como seu Salvador, produza obras dignas do arrependimento. Amém? Amém. Que Deus abençoe rique e poderosamente esta amada igreja e que possamos testificar de Cristo para a honra e glória tão somente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E amém. Vamos nos pôr de pé, vamos encerrar com uma breve oração. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos que abençoe o teu povo, a tua obra e a tua igreja, pedimos que fortaleça-nos para a honra e glória do teu nome santo e excelso. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, mentes e vidas, e que o teu Santo Espírito lembre-nos da responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, usa-nos, quebra o nosso coração, quebra a nossa vontade e nos envolve com a tua obra. Ajuda-nos a nos tornarmos evangelistas para a honra e glória do teu nome santo e excelso. Usa esta igreja para fazer a tua obra missionária. Usa, Senhor, cada um dos que aqui estão para pregarem o teu evangelho. Faz com que aqueles que estão acompanhando através da internet possam arrepender-se e crerem em Jesus como Salvador pessoal. Se já são crentes, que possam chegar a toda a verdade, buscando de Cristo o bíblico batismo para a honra e glória dele. Ajuda-nos, Senhor, a testemunharmos do Evangelho. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Oração silenciosa enquanto eu chego à porta. Amém.